Saudações meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E neste vídeo então, dando sequência ao Projeto Antares, terceira parte desta série, vamos analisar o protocolo de comunicação entre o controle DualShock e o console PlayStation 2, ok? Neste vídeo então eu fiz algumas análises ali junto do PlayStation 2, eu verifiquei como é que é a comunicação em loco, né? Coloquei o analisador lógico, vi os sinais e comparei também com a documentação que a gente tem ali na internet, no artigo que a gente está utilizando como referência. Então esse vídeo vai ser bastante interessante, onde a gente pode ver toda essa parte do protocolo de PlayStation 2. Vocês vão ver que ele lembra muito uma SPI e é muito interessante, pois a gente vai estar trabalhando aí com um protocolo que está aplicado no mundo real e que, com certeza, eu tenho quase certeza, se você tem mais ou menos a minha idade, em torno dos seus 25 a 30 anos, você provavelmente já teve contato com esse protocolo, que foi tendo jogatinas ali no PlayStation 2, ou se você teve um, ou na casa de algum amigo que teve. Então, algum contato com esse protocolo você teve. Então, pra mim, é quase como uma lembrança da infância, né? Tive muito contato com o PlayStation 2 e vendo o protocolo, né, de comunicação com algo que eu tive muito contato na minha infância e na adolescência, pra mim é nostálgico, tá? Então, esse projeto tá sendo muito interessante, muito legal pra mim que teve contato com isso. E pra você que provavelmente teve contato também, vai ser bastante interessante tá aí acompanhando a série, beleza? Então, bom, aproveita aí, já deixa o like no vídeo, tá? Esse vídeo vai ser super interessante, muito legal, tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve no canal também e ativa o sininho, para que você sempre seja notificado quando novos vídeos forem chegando aí, beleza? E eu deixo eu convidar você também a aproveitar esse momento para convidar você a conferir os cursos que a gente tem disponível lá na Udemy. Recentemente eu lancei o curso de FreeRTOS Essentials e também temos lá o curso de STM32 F411 Essentials. São ambos os cursos dedicados a sistemas embarcados. E um deles, de STM32, a gente analisa este microcontrolador no seu detalhe, analisamos sua documentação, tá? E do FreeRTOS a gente analisa como é que funciona a RTOS, a gente entende os recursos disponíveis e a sua importância no mundo de embarcados, beleza? Então vai lá, depois do vídeo, confere os cursos, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição que você pode clicar para já ir direto lá para os cursos. E lembrando que vai ter um descontão especial para ambos os cursos, tá? Se você se inscrever aqui pelo link do canal, beleza? Você vai pagar bem barato num curso que vai ser muito bom para você que é um desenvolvedor e um engenheiro de sistemas embarcados, beleza? Então, vamos começar! Então, eu comecei ligando a estação de solda para que eu pudesse então soldar os conectores que eu peguei aqui no estoque, né? Conectores padrões, header de 2,54 mm, né? Então, comecei a realizar a solda dentro do controle. Desmontei ele, né? Um controle bem antigo que eu tenho, então não fiquem... não tem nenhum problema no que eu fiz. É um controle que já tem alguns problemas, né? Um controle aparentemente original, como eu vou comentar mais na frente, mas que já tem muito tempo de uso. Então, este controle eu já uso ele há muito tempo, faz muitos anos que eu tenho este controle. Inclusive, eu já até comprei usado, então já foi um controle muito utilizado. Então, os joysticks já estão gastos, os botões estão bastante gastos. Então, é um controle que não tem problema eu realizar este processo, tá? Eu tenho controles novos aqui que eu comprei recentemente para poder estar jogando um pouco ali no PlayStation 2, tá? Então, eu iniciei todo esse processo de solda, né? Ali eu passei um pouquinho da pasta, né, de solda, juntamente com um estanho novo, para que eu pudesse fazer a solda com uma certa qualidade, tá? Utilizei a pinça ali para poder colocar os headers. Tava um pouco complicado de colocar, porque é uma solda que, apesar de ter colocado uma solda nova, eu precisei estar limpando, passando ali a fita de cobre, a malha de cobre, aliás, né? Para poder estar limpando os terminais e colocar uma solda mais nova. Aí sim eu consegui fazer uma solda com uma qualidade um pouco melhor, tá? Então, com os pinos soldados, né? Eu fiz isso para que eu pudesse conectar o analisador lógico no controle. Com isso, com o analisador lógico no controle, eu tive condições, então, de começar a testar o protocolo, observar ele pelo computador e comparar com o que estava no artigo que eu estou utilizando como base para poder desenvolver a parte de comunicação, tá? Até mesmo com o osciloscópio ali para poder também dar um auxílio nos níveis de sinais. Então, com esta ligação, eu pude monitorar os sinais de comunicação entre o controle do PlayStation 2 e o console em si, para que eu pudesse observar se o artigo que estamos utilizando como base está de acordo com a realidade, tá? E até mesmo observar algumas diferenças caso elas existissem. E a partir daí, ter condições de desenvolver um projeto adequado, tanto a respeito do hardware quanto do firmware. Então é importante que a gente tenha isso, essas informações antes de sair desenvolvendo qualquer coisa, ok? Bom, galera, então vocês viram ali que eu estava tentando encontrar o sinal, medir ele, consegui medir, consegui obter algumas informações aqui.
tá? Eu tô utilizando agora esse artigo como minha principal referência, porque eu acho que ele tá um pouquinho melhor escrito, tá seguindo uma ordem um pouquinho mais fácil da gente compreender o que a gente quer obter através do protocolo do PlayStation 2, tá? Já adianto que vocês vão ver aqui nessa parte que é o seguinte, claramente feito uma engenharia reversa, porque esse protocolo não é aberto pela Sony, tá? Então, assim, só os parceiros ali que tinham ali acesso, né, ao protocolo para desenvolver os seus respectivos controles, tá? E, bom, vocês vão ver aqui, não é muito complicado, tá? Ele é uma SPI, né? Tem gosto, tem cheiro e tem cara de SPI. Então, é uma SPI, tá? Com algumas alterações ali da Sony, mas que a gente pode utilizar o periférico de SPI tranquilamente, ok? Então, bom, o conteúdo da documentação ele segue da seguinte maneira, tá? Ele primeiramente vai falar sobre a interface de hardware, que foi o que a gente já fez, a gente já analisou como é que funciona, mais ou menos, né? A parte de protocolo de software, primeiro ele analisa a parte de low level, né, baixo nível, como que os bytes são transferidos, né? Que ali a gente já viu que é uma SPI, tá? E a parte de high level, acho que é a partir daqui que a gente vai começar a trabalhar de verdade, ok? Que ele vai descrever os pacotes, né, e o protocolo. Faz a parte também de mapeamento dos botões, tanto para uma guitarra de Guitar Hero, que vai ser o mais interessante para a gente nesse momento, tanto para um controle de PlayStation 2 comum, ok? E também, né, um guia completo ali, né, dos comandos e a sua explanação, tá? Então, com esse conteúdo que eu estou trazendo para você, tá? A minha ideia, tá? Pode ser que eu realmente fiz isso, é desenvolver uma biblioteca aqui para se comunicar com o PlayStation 2, ok? A biblioteca ali é até um pouquinho mais completinha, para caso você queira fazer o seu. Imagina aí que, pô, você tem o PlayStation 2, às vezes você tem um controle aí que tá velho e utiliza com fio, por exemplo, né? Você quer fazer um controle wireless de boa qualidade. Então você tem condições de fazer isso, desenvolver esse projeto aí para você na sua casa, né? Tantos jogos bacanas que a gente tem para PlayStation 2 que a gente pode jogar e muitas vezes a gente acaba deixando para trás, né? Nosso videogame fica ali jogado, muitas vezes porque não temos um bom controle para poder jogar, né? Eu mesmo, experiência minha, tive muito problema com o controle de PlayStation 2, tá? Dando problema, para de funcionar. E eu recentemente comprei um sem fio com arrependimento, o controle é horrível de recepção. Então, assim, enfim, né? Enfim. Depois ele exemplifica alguns comandos, né? Os comandos que ele gravou, né? Comando e resposta entre o PlayStation 2 e o controle durante a primeira conexão, tá? Enfim, eu acho que eu não vou entrar nos detalhes demais também, para aquela coisa não ficar muito longo. O artigo ele é curtinho, então você pegar para ler aí, ó, 5 minutinhos você vai ler. Ah, Pablo, mas tá em inglês o artigo e tal, não manjo muito. Você pode jogar no tradutor, tentar ler no inglês ali, traduzindo, tá? É interessante que você, que é desenvolvedor de sistemas embarcados, compreenda o inglês, tá? Não omita essa informação, não omita esse conhecimento da sua vida, porque é isso, muito artigo tá em inglês, datasheet tá em inglês, então você tem que aprender a se comunicar nessa língua, tá? Pelo menos o mínimo que você tem que ter é o mínimo, tá? Esse é o mínimo do mínimo. É você conseguir ler textos, tá? E escrever uma coisa ou outra, mas ler textos é obrigatório para você que mexe com esse tipo de coisa, tá? Que mexe com a área de tecnologia. Enfim, vamos seguir aqui, né? Tem a parte aqui de hardware interface, tá? Aqui no caso do meu controle tem um roxo aqui no meio, tá? Eu não sei se tá no lugar desse cinza aqui. Eu não sei, tô sendo franco. Eu nem perdi tempo de medir porque não estamos utilizando, tá? Com certeza é alguma coisa relacionado ao motor, tá? Mas guitarra de PlayStation 2 não tem vibração. Que bom, né? Aqui tem o controle. Aqui ele tá explicando, né, a questão de como é que as ligações do controle, né, que cada fio. Então ele fala assim, essa entrada aqui, né, o data, né, ele é uma entrada do tipo coletor aberto, né? Então ele vai requerer um pull-up ali para você poder utilizar, né? Então assim, como eu falei, é uma SPI, mas não é bem uma SPI, tá? É customizada ali pela Sony, porque a SPI utiliza push-pull. Como é que utiliza pull-up, então, né? Provavelmente utiliza dessa maneira, tá, galera? Para evitar alguma queima ali do controlador do PlayStation, em caso de algum curto ou algum problema no controle, tá? Então, quando você utiliza Open Collector, Open Drain, essas coisas, costuma ser interessante, tá? Para você poder evitar esse tipo, ou evitar problemas, né? Lembrando, tá? A coletor aberto, ela é equivalente a Open Drain, tá? O que a gente tem ali no microcontrolador, tá? Se falar Open Collector, quando você se trata em termos de transistor. Em termos de FETs e MOSFETs, a gente trabalha com Open Drain, tá? Mas assim,
a funcionalidade é a mesma, tá? Enfim, aí aqui ele segue, tá? Um sinal que vai ser mais complicado vai ser esse aqui, ó, de Acknowledge, tá? Ele tá sempre alto, tá? E fica nível baixo por 12 microsegundos. Cada byte que é enviado por... ele fala que é um meio ciclo de clock, né? Ele fala que é uma saída do tipo coletor aberto. Então requer um resistor de pull-up. Então provavelmente esse acknowledge é o controle que gera, tá? Provavelmente é o seguinte, tá? Como é que esse acknowledge funciona? O PlayStation 2 envia um byte para o controle e quando o controle recebe esse byte, ele manda acknowledge, tá? Para o PlayStation 2 saber, pô, posso mandar o próximo byte, para ter um sincronismo ali interessante e evitar perda de dados, tá? Acredito eu que seja isso. É algo que a gente vai verificar na prática depois, tá? Até mesmo com o sinal que a gente observou pelo analisador lógico, pode ser que seja isso mesmo, tá? Mas vamos com calma, né? E é isso, tá, galera? Então, parte de hardware aqui também, não vou ficar entrando em detalhes de fio a fio, porque não precisa, tá? Enfim, aqui ele vai explicar a parte do protocolo, que é basicamente uma SPI. Você tem que tomar cuidado com a questão do Open Collector. E que ela roda aqui, ó, aparentemente a 250 kHz, tá? Não tem como rodar ali em ordem de mega, tá? Por causa da questão do coletor aberto, tá? Se fosse push-pull, beleza, daria para trabalhar com um clock bem alto, mas como não é o caso, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, ok? Aqui o cara ainda usou um osciloscópio bem antigo, né? Um osciloscópio do tipo analógico, né? Então ainda o cara foi bem brabo de conseguir fazer essas leituras, porque é bem complexo nestes termos. Então, a parte de alto nível. Nessa parte ele vai estar definindo a questão dos pacotes, tá? Então a gente tem a linha de comando e a linha de data, tá? Nesse exemplo aqui, tá? É um comando para requerer os botões que estão pressionados, tá? Sempre segue essa ordem. Vem esse 01, esse cabeçalho. Depois vem o comando em si e depois vem tudo 0. E aí o data vai retornar um FF, sempre retorna esse FF. Depois vem um 41, faz parte do cabeçalho, depois um 5A. Temos aqui a informação do controle, né, o estado que ele tá, e esse 5A parece que ele é sempre fixo, tá? E depois, então, esses 2 bytes vão falar os botões que estão pressionados, tá? Cada bit representa um botão, tá? Botão pressionado nível 0, botão não pressionado nível 1. Então, FF indica que os botões estão soltos, eles estão livres. Então, o que ele explica pra gente, tá? A parte de header, que são sempre os primeiros 3 bytes, tá? Então, estes 3 bytes representam o header da comunicação, tá? O primeiro byte vem um comando, né? Em que novos pacotes sempre começam com 0x01, ok? E ele coloca aqui 81 serial memory card, então provavelmente ele chegou a medir alguma coisa ali para o memory card, tá? Mas a documentação ela não detalha muito sobre isso, tá? Então provavelmente ficou por isso mesmo o memory card. Bom, a não ser que você queira desenvolver o memory card, isso aqui é irrelevante, tá? O data sempre vem 0xFF, por quê? Porque sim, tá? Provavelmente é o sincronismo ali entre o videogame e o controle. Aqui, então, o segundo byte, temos o comando principal, tá? Onde ele pode ou fazer o pulling do controle ou configurá-lo, tá? Vocês podem ver, dependendo do jogo que você coloca no PlayStation 2, por exemplo, o videogame define o controle para funcionar em modo analógico, tá? E isso é algo que o videogame define e manda para o controle, tá? Configurando ele. Então a gente tem que pensar nisso na hora de resolver o firmware, tá? Quando eu receber os pacotes do videogame, eu tenho que processar ele e dependendo entrar em um modo, tá? Pô, vem um comando de entrar em modo de configuração, então eu tenho que ter um config mode ali dentro da minha lógica, tá? Ou um comando de normal, tá? Modo normal, modo de configuração. E ali nesse comando ele vai definir isso daí, tá? E pelo data, a gente tem esse byte 0x41, tá? O high nibble, né? Os 4 primeiros bytes. O high nibble, né? Os 4 primeiros bits, né? Indicam o modo, tá? Onde 0x4 é digital, 0x7 é analógico, tá? E, bom, diz aqui sugere... E depois ele fala se for 0xF, se é configuração ou modo de escape, tá? Ele coloca como dúvida ainda, né? E o lower nibble, né? Os 4 bits menos significativos, né? É como as words, 6 bits, seguirão após o header, tá? Eu não entendi muito bem o que ele quer dizer aqui, não sei se foi minha tradução. Mas diz que o PlayStation sempre aguarda por esses bits. Então, beleza. Aí na parte do terceiro byte, tá? O comando é sempre 0 e o data vem sempre 5A. Basicamente, provavelmente isso aqui, galera, então é um sincronismo, tá? Para falar aqui, primeiro byte, começou o comando,
vem o comando, aí depois o terceiro byte, ó, acabou o comando. E o data vem sempre assim, por alguma razão especial, tá? Então a gente tem que tratar isso no firmware, tá? Então isso é importante que a gente entenda, tá? Ah, Pablo, mas a gente não vai fazer o hardware agora? Eu sei, a gente vai fazer o hardware agora, tudo bem. Só que para fazer o hardware, a gente precisa entender o que vai ser feito no firmware, tá? Já vou dar uma adiantada aqui. Acknowledge, como é um sinal bem curto, de poucos microsegundos, provavelmente eu vou utilizar um timer, né, em output compare mode para gerar esse sinal, tá? Para gerar num tempo bem certinho ali em microsegundos, tá? Sem depender, por exemplo, de ter que fazer um toggle ali e acabar atrasando o tempo e gerar um problema ali na comunicação. Então eu preciso compreender o que tem que ser feito no firmware para gerar um hardware assertivo, tá? Eu não posso ficar errando. Se eu ficar errando, tem que depois ir lá, fazer uma nova rodada de placa para as correções e assim por diante, tá? E é coisas que a gente não quer fazer, tá? Principalmente para esse tipo de protótipo de projeto, no qual vou ter uma placa só. Então, quanto menos eu gastar, quanto menos trabalho tiver, melhor. Ok? Vamos seguir aqui. E então, aqui tem a parte de comando, né? O quarto e o quinto byte, né? Só que isso aqui, tá, galera? Ó, ele já fala, é dependente do modo, tá? Então, isso pode ser de 2 a 18 bytes, tá? Então, no modo convencional, digamos assim, no modo digital, a gente vai receber aqui, ó, apenas 2 bytes, tá? O quarto byte, ele vai me devolver, né? No comando vai sempre 0, tá? Quarto e quinto byte. E no quarto e no quinto byte, o data, ele vai me informar o estado do botão mapeado, tá? Cada estado do botão digital é mapeado por cada bit do quarto e do quinto byte. Beleza. Aí aqui ele fala, né, bit setado, ele indica que os botões estão não pressionados, tá? Unpressed. Tá? Se tudo tiver, então, tipo FF, é tudo 1, então não tem nenhum botão pressionado, tá? Aqui ele dá o mapeamento dos botões, tá? Então, select é o bit 0 do byte 4, L3 é o botão, tá? Pressionado analógico, né? O botão analógico. É o byte 4, bit 1, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem um mapeamento de cada botão aqui. Nesse exemplo, então, neste sinal, a gente tem o clock, aí na linha de data, né? Se o botão up estiver pressionado, então ali temos no byte 4, bit 4, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o bit 4 do byte 4, tá? R2, então ele pertence aqui, ó, ao bit 1 do byte 5, tá? E aí também tem o mapeamento do Guitar Hero, tá? E isso aqui vai ser bem interessante pra gente, tá? A gente tem ali, então, o vermelho, verde, amarelo, e assim sucessivamente, tá? E eles são linkados com os botões digitais, ok? E a gente tem aqui a M-Bar. A M-Bar tá lá no byte 9, tá? 7F se ela estiver solta e 0 se ela estiver pressionada, tá? Ele fala aqui no byte 4, 6, 7, 8 e 9, né? Normalmente são em 7F se nenhum botão estiver pressionado, ok? Lembrando que é o seguinte, tá? Tem um detalhe aqui, poucos sabem. Ali alguns Guitar Heroes, tá? Pouca gente sabe. Do World Tour, né? O 4 pra frente, né? World Tour, Metallica, assim por diante. Ele exige que você tenha ali no microfone, né? Já o microfone, beleza, ele aceita o controle. Mas ele exige que você tenha a guitarra plástica ou a bateria. Por quê? Porque ali o modo de jogo é diferente e tal. Então ele exige que você tenha um controle específico. O que o pessoal fazia, tá? Tinha um exploit para você poder usar o controle com uma guitarra. Se eu não me engano, na hora do boot do jogo, né, o jogo tava ligando, né? Ligou o videogame, o jogo entrou, você ficava segurando a tecla para cima ou para baixo, era uma das duas, tá? O editor vai colocar aí na tela qual que é a informação correta. E aí o console, tá, o jogo na verdade, entendia aquele controle como uma guitarra. Então você conseguia utilizar ele. Só que era bem ruim, tá, galera? Tipo, os botões não eram L1, L2, R1, R2, tá? Você tinha que escolher meio certinho ali. Era tudo X, quadrado, triângulo, bolinha. Então era bem ruim para você fazer alguns combos. E você tinha que fazer a paleta, tá? Através do analógico, tá? O que era bom em alguns momentos, tá? Tinha algumas músicas que exigiam a barra de paletar. Mas era um jeito, tá? De você conseguir jogar sem ter a guitarra, tá? Enfim, divaguei aqui demais, né? Provavelmente na hora de inicialização... na verdade, a gente vai ver ali que na inicialização a gente consegue identificar e falar, ó, PlayStation, meu controle é uma guitarra, tá? Você tem que falar para ele que é uma guitarra e ele vai entender. Fala, beleza, guitarra, tá bom. Então aqui tem os comandos, né? 0x41 para obter os botões que estão pressionados. Aí aqui ele vai dar o exemplo, né? Buscar os botões que estão pressionados, né? Uma resposta de poly, né?
É que ele fala que 18 bytes podem ser habilitados ou desligados, tá? Incluindo o estado digital, tá? E 16 bytes analógicos. Aí você me pergunta, Pablo, mas por que 16 estados analógicos? A gente não tem. No controle eu vejo aqui eu tenho só 2 analógicos. Então, é que é o seguinte, né? O controle do PlayStation 2, ele já tinha tecnologia de identificar pressão nos botões. Então ele consegue identificar o quanto você pressiona o X, o quanto você pressiona o R2, tá? Se tiver um controle original aí, pegar ali, por exemplo, Need for Speed Underground, ou algum jogo assim similar, um Ace Combat, você pode ver que, por exemplo, quando você tem ali o throttle, né, a aceleração, você consegue controlar pela pressão que você exerce sobre o botão. Isso era muito legal na época, tá? E essa informação ela tem que vir através da comunicação com o videogame. Então o videogame ele pode habilitar alguns botões ou não para voltar essa resposta em pressão, tá? Isso eu sempre achei algo muito interessante, tá? Muito legal mesmo, que era implementado ali no PlayStation 2, tá? Então aqui já traz algumas informações, tá? Então não vamos detalhar muito, tá? 0x42 é o polling principal, da mesma forma pode vir muita coisa, e que ele já especifica para você, ó, o cabeçalho, a informação digital, né? O joystick analógico, esses 4 bytes, né, do 6 ao 9, e aí do 10 ao 21 a gente tem a pressão exercida sobre os botões, tá? E ele dá a ordem aqui dos botões R, L, triângulo, bolinha, X, quadrado e assim por diante, tá? Então ele tinha condições, né, o controle do PlayStation 2 tem condições de detectar a pressão, ok? Sendo bem franco, tá? Dependendo do estado do seu controle, isso aqui fica bem ruim. Às vezes tem que exercer muita pressão para o controle entender que você está pressionando no máximo, tá? Machuca o dedo, tá? Isso aí é fato. Dá mais umas informações. 43, exercício 43 para entrar ou sair do modo de configuração. Também pode fazer o polling dos estados dos botões, né? Joystick e suas respectivas pressões, né? E aqui ele fala, né, que o byte 4, né, é para entrar no modo de configuração, tá? Através do comando 1 ou 0 para sair, tá? Tem aqui para fazer tem que fazer a troca de modos, né, de digital e analógico. Ele explica como é feito. Obter mais informações, tá, do controle, né? Só funciona se estiver no modo de configuração, né? Ele fala aqui, por exemplo, ó, byte 4, né, data, 03 para identificar que é um controle DualShock, 0x01 para identificar que ele é uma guitarra de Guitar Hero, ok? Mais algumas informações, né? Se o LED está ligado ou desligado, né? Que esse vem pelo byte 6, que acho que, se não me engano, dizer que aquele LEDzinho analógico, né? Aqui já é um comando que indica por que isso aqui veio de uma, como é que pode falar? Uma engenharia reversa. Então 0x46 está ler um valor constante do controle. Desconhecido. Muito bom. Tipo, o controle... o videogame tá lendo o controle em valor desconhecido. Tipo, beleza. Assim, esse comando acontece, é retornado alguma coisa pro videogame, só que o desenvolvedor não é meio complicado de entender alguns aspectos, tá? Então ele olhou e falou, putz, tá, lê algumas constantes desconhecidas, tá? Mas tem alguns parâmetros conhecidos aqui, tá? Ele fala que é o seguinte, se o controle for um DualShock, retornado estas constantes, tá? No primeiro passo e no segundo passo, tá? Se for esse Katana Wireless Controller ou for uma guitarra de Guitar Hero, tá? Ele vai voltar esse comando aqui, tá? 0x47, mesma coisa. 4C, mesma coisa, tá? E, galera, é isso, tá? Então, tem algumas outras informações aqui. Então, logo em sequência, então ele vai falar aqui, ó, a sequência de bytes que acontece quando o controle se comunica, tá? Primeiro, a gente recebe... Bom, dizer que primeiro a gente recebe um 0x42 para fazer um polling, tá? Diz, só por zoeira. Esse artigo é muito bom, é muito bom. Depois, ele manda um 0x43 para entrar no modo de configuração, tá? Falando sério agora, tá? Voltando aqui. Provavelmente esse primeiro polling é para identificar que o controle foi conectado. Pô, o controle conectou, eu consegui ler ele de forma adequada. Beleza, tá funcionando, tá? Então ele entra no modo de configuração, liga o modo analógico, tá? Dependendo do jogo que você colocar, tá? Se você não colocar nenhum jogo, ele provavelmente não vai fazer essa habilitação, tá? E, geralmente, quando o console ele seta um modo analógico, ele tende a bloquear, tá? Então você não consegue desabilitar pelo controle, tá? 4D para dar um setup no motor, tá? E na parte de mapeamento. Depois 4F, 43 para sair do modo de configuração
e depois ele vai ficar fazendo loop no 0x42, tá? Que é para sempre estar obtendo os botões que estão pressionados, tá? Então, assim, é simples até, tá? O protocolo de comunicação do controle não é tão complicado, dá para fazer uma biblioteca bem bacana, ok? Tá? Mas eu vou fazer a biblioteca, galera, depois. Neste primeiro momento, então agora a gente vai começar já a fazer o hardware, tá? Bom, qual ordem eu pretendo seguir aqui, tá? Primeiro, então, a gente vai fazer o esquemático do receptor, tá? Depois, o esquemático ali da guitarra, né? Que vai ser uma placa mais complexa. E depois disso, né? A gente pode ou partir já para fazer o hardware, tá? Fazer o desenho do hardware. Enquanto esse hardware for produzido lá pelo fornecedor, que vai ser a JLC PCB, né? Com os componentes da LCSC, a gente pode estar fazendo biblioteca, construindo a biblioteca aqui, né? Para o PlayStation 2, fazendo alguns testes, para quando essas placas chegarem, eu já ter alguma coisa implementada, tá? Não tá precisando implementar tudo do zero. Bom, a gente eu dei uma passada boa aqui nesse protocolo, tá? Porque se pegar de primeiro, pode ser que fique complicado você entender, e às vezes você quer fazer algo parecido que eu, tá? Ou por conhecimento, tá? Mas então, eu consegui pegar as informações, tá? Pluguei aqui no analisador lógico, a gente obteve esse monte de pulso aqui, tá? Configurei a SPI, como vocês vão poder ver aqui, ó, como uma SPI mesmo, né? Tá? O mouse tá no CMD, MISO no data. A gente vai ver ali, tá? Então eu vou deixar essa parte aqui, tá? Configurei para ser do tipo LSB, tá? 8 bits por transferência, beleza, foi o que a gente viu. A fase, a gente viu que ali que a SPI no modo 3, tá? Porque o clock ele fica em modo alto quando inativo, né? CPOL igual a 1. E o dado é válido no segundo pulso, tá? No trailing edge, significa fase 1, tá? Então é o modo 3 SPI, tá? E o chip select, tá? Ele funciona de maneira comum, ok? Então aqui temos então o nome aqui do lado, tá? Para ficar bem fácil da gente entender. Então a gente tem EC aqui no canal 0. Canal 1 temos o data, né? Canal 2 temos o command, tá? O data aqui é o MISO, command é o mouse, clock, né? Auto-aplicativo, só que tá no canal 4, tá? No canal 3, tá? Eu só fiz isso aqui, galera, ó. Só vim, movimentei para ficar um pouco mais na ordem, né? Aqui, ó, o clock no canal 4 e o attention, que é o chip select no canal 3. Bom, o que eu obtive aqui, então? Tivemos, então, uma primeira comunicação aqui, né? Isso, ó. Gente, olha isso aqui no SPI. É puro SPI isso aqui, não tem mais o que dizer. SPI acabou. Tá, ó. Então, vem aqui, ó. Chip select, nível baixo, pá, nível alto e todo o pacote de comunicação dentro aqui desse cara, tá? Bom, temos aqui, então, a comunicação acontecendo em 15 milissegundos, tá? A distância entre cada pacote? Não, minto, tá? Toda essa comunicação leva 266 microsegundos, tá? Vamos ser franco, é rápido, tá? Para jogo ali, questão de controle, é um tempo bom. E um período de 15 milissegundos, tá? Então, a cada 15 milissegundos e meio, mais ou menos, o PlayStation 2 está fazendo polling do controle, tá? Então, assim, isso é interessante, porque a latência do videogame ela é bem baixa, né? Sendo bem franco, né? Enfim, detalhes, tá? Vamos partir para o que interessa, tá? Primeiro comando que a gente recebeu aqui, tá? Ó, 01 foi o que a gente viu na documentação, depois vem um 0x42, tá? Foi feito um primeiro polling. Ah, Pablo, ali voltou no data um 0xF, 0x0, então tem botão pressionado? Assim, galera, não é bem que tem botão pressionado, é porque como eu desmontei o controle, os botões, tá tudo fora de lugar, o flat que conecta ali as malhas condutoras dos botões, tá desconectado, então o controle não tá entendendo o que tá acontecendo, tá? Mas assim, se eu for ali pegar o controle, deixar ele certinho, vai vir FF, tá? Então isso aqui vocês podem ignorar. Depois, então, aqui não, 00000, tá? Então, veio esse primeiro pacote, vamos pro próximo. Neste próximo pacote, ó, veja que já veio aqui, ó, 01, 043, tá? 0001. Se a gente voltar lá no artigo, descer lá embaixo, né, na ordem que é feita, então ele vai entrar no modo de configuração, vai vir 01, 43, 00, 01, que é o que temos aqui. Então, veja, o videogame colocou meu controle em modo de configuração, tá? A gente pode navegar até por aqui, se a gente preferir, tá? Mas vamos seguir aqui, tá? Então, beleza, meu controle aqui entrou em modo de configuração. Logo mais, então chegou um comando 45. Tudo zerado, tá? O que vem pelo 45?
aqui ele fala 44, né? Mas veio outro, né? Bom, por que veio 45 aqui? Porque o Turn On Analog Mode ele vai vir só se eu colocar um jogo que pede o modo analógico, tá? Então não vai vir nesse caso, né? Então, ó, o que ele fez? Mandou 45. Então ele quer mais informações do controle. Tá? Ele quer saber quem é você. Ele não vai falar eu sou eu, né? Ele vai falar informações do que ele é, né? Que ele já fala que vai vir 5A, 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 tá? Mas não vem o 5A, 5A, vem tudo zerado. Provavelmente foi só na hora do cara que escreveu o artigo fazer a digitação, tá? Então acontece, tá, galera? Esse tipo de coisa. Principalmente quando você faz engenharia reversa, é muito comum. Então veio aqui FF, F3, 5A, depois veio um 03, 02, 001, né? Aqui veio 01, né? 02, 01, 00, tá? Então o que significa aqui? Então ele fala, o byte 4 indica se é um DualShock ou se é uma guitarra de Guitar Hero, tá? Aqui é um controle comum, então veio um 03. Depois o 02, aí o 6 pode estar diferente, né? O que veio, né? 1 se o LED estiver ligado, 0 se o LED estiver desligado. Então veio aqui, ó, 00. Ou seja, meu LED está desligado, tá? Depois veio 2, 1 e 0. Então provavelmente tem mais informação aqui, ou são bytes reservados, tá? Provavelmente são bytes reservados, né? Deixa eu aproveitar aqui então, galera, ó. A gente esqueceu de dar uma olhadinha no ECK, tá? O nosso Acknowledge, ele tem um comprimento aqui, ó, de 1.85 microsegundos. É bem curtinho, né? Bem curtinho mesmo, tá? Fazer um toggle GPU com STM32 aqui é um pouco perigoso, da mais que esse tempo, tá? Eu quero planejar pro meu output compare dar esse valor exato, 1.85 microsegundos. Eu acho que vai ser o melhor, tá? E ele acontece, ó, é realmente aquilo, tá? Veio um byte da SPI, um ECK é retornado. Outro byte pela SPI, o ECK retornado, tá? Sempre depois de um byte, o ECK vem, tá? A única exceção, tá? Ele não está enviando um ECK depois do último byte. Então, se eu mandar um ECK, será que daria problema? Bom, é isso que a gente vai ter que descobrir depois, durante o desenvolvimento, tá? Enfim. Bom, a gente recebeu então o comando 45, né? Para obter mais informações. E o videogame obteve mais informações. Depois do 45, então, aqui parece que veio o 46. Agora eu acho que entra. Não entra ainda, né? 46, quem quer o 46? Tá, lê uma constante desconhecida do controle. Muito bom, né? Adoro isso, adoro isso. Beleza, então 46 retornou 00, 01, 02. O que significa, né? É que eles falam pelo DualShock, né? 02, 00, 0A. Beleza, tá, mas aqui tem um... Vamos dar uma olhada de novo, né? Tem que vir 02, 00A. Tá vindo um 01 aqui por alguma razão. Depois ele retorna 000014, tá? No próximo. Então vai vir, ó. Aqui vem um 46. Depois então teremos, ó, vamos para essa lista aqui, ó. Mais um 46, tá? Esse aqui é o próximo byte. Próximo pacote de comunicação, tá? Aqui veio 010114, né? Não tá batendo muito, né? Tá falando que tá batendo mais com esse aqui, né? Esse Katana Wireless Controller, ou uma guitarra de Guitar Hero, que não é o nosso caso, né? 114. Enfim, pode ser que meu controle não é original, tá? Para ver as informações assim, tá? Ou né, alguma configuração que ele tá inserida ali pelo videogame, né? 46, 46, então tá certo, né? Depois do 46, recebemos então um 47, tá? Bom, galera, então assim, a hora que eu vou desenvolver, a gente vai seguir essa documentação e vou observar a resposta do videogame e também o que vim pelo analisador lógico. Bom, aqui depois veio um 47, tá? Lê uma variável constante, né? Constante não, variável não, né? Um valor constante desconhecido. 020001. Então aqui, ó, 0200. Então, ele ainda está identificando que é o tal desse controle Katana aqui, tá? Tá, assim, você tá perguntando para mim, Pablo, o que é esse tal desse Katana? Então, esse aqui, ó, Katana Wireless Controller PS2, tá? É um controle, tá? Parece original Sony, né? Tem cara de original mesmo, ó, e ele é... Nossa, tá péssima essa imagem.
Aqui, essa imagem tá um pouco melhor, né? É um controle PlayStation 2 sem fio. Galera, é isso. Esse é o tal do Katana. E caro pra caramba, tá? Esse controle ele não é barato, primeiro porque ele é bem raro. Então, assim, se você achar um fechado aqui, ó, o cara tá pedindo $500 no controle. Ou seja, um controle desse é bem caro, tá? Eu não sei dizer se meu controle é falso ou se ele é original, porque ele é transparente, ele tem toda a cara de ser um controle que é original, sim, tá? Pode ser que os controles depois vieram com essa identificação, tá? Pra identificar um controle mais novo, algum tipo de versão, tá? Então, assim, qual que é a minha suposição aqui? O controle Katana, ele teve um tipo de atualização ali, desempenho, alguma coisa, e o PlayStation 2 precisa identificar essa atualização, tá? Essa atualização pode não ser ligada ao modo dele ser wireless, tá? Então, o controle, né, mesmo controles comuns com fio, veio com essa identificação do Katana, tá? Assim, galera, eu não vou mais seguir aqui, porque ele tá vindo só essas constantes aqui. Depois ele vai aqui, ó, vai vir um comando 44, aqui é o tal do comando 44 que ele falou, né? Foi, né? Foi. Depois vai vir, ó, um 4D, tá? Tô vendo aqui essa tabelinha à direita, ó, dando todos os resultados de byte que veio pela SPI, tá? Veio um 4D, depois do 4D vai vir um 4F, vai vir um 4F, vamos lá. Na verdade não, né? Veio 41, tá? 41, e teve um 43 ainda, né? Ó, 4F. Depois do 4F nós temos um 40. Nosso comando 40. Ele nem fala que é o comando 40 aqui, né? Pô, pouco videogame aí você me complica, né? Depois ver um 40, 40. 40 parece que é um Pollen também, né? Tem cara de ser, tá? Pode ser relacionado ao Guitar Hero, porque na verdade o jogo que tava ali dentro era um Guitar Hero. Mas enfim, galera, tá? Não tem muito o que fugir, tá? É bem isso do controle mesmo, né? O 4F aqui, vamos ver o que ele fala. Quem que era o 4F mesmo? Config. Controller to return all pressure values. Tá, ele vai retornar todos os valores pressionados, né? É isso, depois tem que dar um 43, né? Em algum momento aqui ele dá tem que dar outro 0x43, né? Pra sair do modo de configuração. Achamos o momento, ó. Então, 43, 00000. Aqui ele vai sair do modo de configuração, tá? Então, vamos tentar só achar esse momento aqui. Que foi depois aqui de um 41, né? Em algum momento ele veio, tá? Então, eu só preciso trabalhar com esses comandos, tá? E tentar fazer o console se comunicar adequadamente comigo, tá? Bom, esse vídeo já ficou bem longo, tá? Então, no próximo vídeo ali a gente vai ver, então, o início do esquemático, tá? Então, nesse momento a gente analisou o protocolo do PlayStation 2, tá? Aqui com um pouquinho de calma, acho que é importante a gente fazer essa análise. É maçante? Pode ser, mas é importante que a gente compreenda o que vai ser feito, ok? Ok, galera, então é isso. Vamos partir para o nosso encerramento. Então é isto, senhoras e senhores. Analisamos aqui toda a parte do protocolo do PlayStation 2. Vocês viram que o que a gente viu no analisador, lógico, quase que bate com o que a gente tem na documentação ali do artigo, né? Então a gente tem um desafio aí que vai ser adequar o que acontece na realidade com o que tem no artigo, apesar que eu acho que se a gente aplicar o que tem ali no artigo, vai funcionar. Pois eu tava com o Guitar Hero, né, já o jogo ali dentro do PlayStation 2. Então isso pode ter gerado uma influência, né, alguma mudança de acordo com o que foi medido pelo outro engenheiro ali que fez a reversa do protocolo. Então, em todo caso, a gente pode ver que realmente é aquilo, tá? Como eu comentei, tem as diferenças, mas elas são pequenas. Então, bom, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o like, ativa o sininho, beleza? Para vocês notificados sempre quando novos vídeos chegarem, tá? O próximo vídeo, então, a gente vai começar a trabalhar com a placa do receptor, que é a mais simples, né? Depois, então, já partir para a placa da transmissora, que é um pouco mais complexa, tá? Requer um pouquinho mais de cuidado ali no seu desenvolvimento, ok? Depois, então, a gente vai partir ali por desenvolvimento do firmware, né? Vai ser a parte lógica e que vai começar a fazer tudo acontecer de verdade, né? Ver a guitarra funcionando com o PlayStation 2 e a guitarra funcionando de forma como ela deveria funcionar, né? Com uma boa comunicação, pouca latência, né? Para a jogatina ser prazerosa, né? Não adianta você ir lá e jogar videogame para passar raiva, né? Não é essa a ideia. Mas, enfim, toda a questão aqui, a gente está desenvolvendo um projeto, a gente está desde o começo, né? A gente está com a parte da concepção do projeto, a gente tem a problemática, a gente quer resolver uma problemática, e até a parte da execução ali do hardware e do firmware e vendo funcionando. E se tem uma outra coisa aí que é muito interessante e muito desenvolvedor não conhece, é o Ring Buffer, tá? É uma ferramenta ali muito útil, principalmente quando a gente tem que começar a tratar uma quantidade de dados ali que é um pouco variável e a gente precisa estar fazendo um gerenciamento legal dessas informações, tá? Mas você não sabe o que é um Ring Buffer?
Bom, se você não sabe o que é o Ring Buffer, então clique no quadro que está aparecendo aqui ao lado e confira lá ao vídeo sobre o Ring Buffer e entenda tudo sobre este recurso. Beleza? Visto então, lhe desejo um fortíssimo abraço.